Fala galera do Cine Eterno, eu acabei de assistir O Formidável. E aí, vira eterno ou vai pro inferno? Formidável é dirigido e roteirizado pelo Michel Hazanavicius, mesmo diretor do Artista, ganhador do Oscar de melhor filme e melhor direção, e aborda uma passagem da vida do cineasta Jean-Luc Godard, principalmente no momento que ele esteve casado com a Anne Wiazemski. É assim que se escreve, Wiazemski. Nesse período a gente pega uma transição do cineasta em que ele começa a negar os filmes que ele tinha feito no passado e que ele era glorificado e que todo mundo amava, e ele começa a buscar um outro tipo de cinema, um cinema, vamos dizer, mais de guerrilha, um cinema mais focado em questões sociais, principalmente na época ali dos anos 60, início dos anos 70, em que a França como um todo estava num momento mais de rebelião. O filme é basicamente sobre isso. Só que o diferencial que o Michel Hazanavicius tentou trazer para a fita é que ele é um filme de comédia, em que ele tenta lidar com esses assuntos e com essas situações, tanto conjugais e da transição que o cineasta passa de tentar se reencontrar em um novo tipo de fazer filme, tudo isso de uma forma mais cômica e mais leve. Isso só pode dar em duas coisas: ou fica uma abordagem muito boa, ou flopa, ou fica muito ruim. E é exatamente o que eu achei. Flopou total. Pra mim, o filme, ele tá o tempo inteiro fora de tom. Ele trata de assunto sério, uma situação tensa, relação conjugal problemática em boa parte do filme, e lida tudo isso de uma forma cômica. Geralmente, isso não é leve. Então, isso tem que ser tratado de uma forma mais dramática, ou que tu busque uma linguagem diferenciada que o humor se encaixe. E não use a mesma coisa de sempre. Existem passagens do filme em que a esposa do Godard passa por situações bem complicadas, principalmente pelo fato do Godard ser bastante possessivo, ser um cara chato que tá sempre controlando a vida dela. E o filme lida isso de uma forma, nossa, ok, super de boa. E não é super de boa, ela tá sofrendo um certo tipo de abuso e a gente vê como ela tá ficando infeliz com o passar do tempo. E isso é um dos crimes dessa abordagem, porque ele não pode deixar muito sério, ele não pode criar um drama enorme em cima disso, porque ainda é uma comédia, então tem que ser leve. Aí tem a direção do Michel Hazanavicius, que é um cara que pra mim, ele não é nada autoral. Ele tá sempre copiando, homenageando o tempo inteiro, e eu não vejo muita evolução no que ele faz. Eu não vejo um trabalho de direção tão formidável. Olha o trocadilho com o filme. Se lá no Artista ele meio que copiava todo o pessoal da direção que ele queria homenagear, aqui ele tenta copiar o Godard. E ele tenta copiar o Godard de uma forma, vamos dizer, mais comercial, mais hollywoodiana, mas mesmo assim ele tenta copiar. Ele usa o estilo do Godard, ele usa os letreiros, ele usa a música, ele usa a forma como ele constrói a cena, é tudo para lembrar o Godard o tempo inteiro, e falta um pouco de originalidade. Ok, é um filme que fala sobre o Godard, mas mesmo assim, se tu quiser fazer uma homenagem, isso tem que se encaixar com a narrativa, e não faz sentido com a narrativa. Não faz sentido dentro do filme as homenagens. Então fica aquela coisa, eu vou homenagear porque eu tô afim de homenagear. E ainda bem que, pelo menos, não erraram a mão na escolha do elenco. Porque o Louis Garrel e a Stacey Martin estão muito bem no filme. Eles são o que fazem a gente ficar as quase 2 horas de filme vidrados em tela. Porque os dois têm uma química muito boa, a sintonia dos dois está perfeita, eles convencem muito bem no papel. O Louis Garrel como Godard, ele tá sensacional, principalmente porque ele consegue entender o momento que o personagem passa, então ele nos traz um Godard que, ao mesmo tempo em que ele é bastante arrogante com os sentimentos dele e com a esposa dele, ele também tá em dúvida, porque ele ainda não sabe muito bem para que caminho ele quer seguir. Ele já sabe que ele quer fazer X, mas ele não sabe como chegar em X. Por outro lado, a gente tem a Stacey Martin interpretando a Anne, a esposa do Godard, bastante fragilizada, com a relação não dando muito certo, ao mesmo tempo que ela tenta se impor como mulher, mas ela não consegue, todas as funções de machismo e tudo que existia e ainda existe. Para finalizar, ele é um filme que tenta ser de comédia, e eu nem falei ainda sobre a questão das piadas, se são boas, se funciona a comédia ou não. A comédia, ela não funciona porque eu já disse, ela tá fora do tom para mim, ela não tá no tom certo do filme. Por outro lado, existem algumas cenas isoladas muito interessantes e muito bem pensadas. E é justamente quando o filme ele faz críticas ao cinema e crítica a algumas pessoas específicas. Então, nesses momentos em que o filme ele mostra as garrinhas e não tenta ser super leve, super ok, quando ele mostra as garrinhas e critica, saem as cenas de piada e saem as cenas de humor bem legais. O resto é aquele risinho de canto de boca. Nada muito de gargalhar e nada muito elaborado ou sofisticado. E Godard
E Godard merece algo melhor, merece algo que aborde mais a sua vida, mas que também traga as devidas críticas que devem ser feitas ao que ele fez nesse tempo, principalmente com a esposa dele, e também as críticas em relação à obra dele, enfim. Tem que ser um filme em que não exalte tanto uma figura e que traga um olhar mais elaborado e aprofundado sobre quem é esse grande cineasta. E, infelizmente, o Formidável não é nada disso. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, tem um sistema de notas um pouquinho diferente. Se eu der de B para cima, o filme ele vira eterno. E se eu der de C para baixo, o filme ele vai pro inferno. E a minha nota para O Formidável é um C. Ou seja, ele vai pro inferno. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like aí embaixo. Se você é novo ou nova por aqui, te inscreve no canal. Se estiver me vendo pelo Facebook, facebook.com/cineeterno. Tem também o nosso site, cineeterno.com.br e o nosso Instagram, @cineeterno. A gente se vê numa próxima.